Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu falo aqui para vocês que eu resolvi colocar o riser, né, de guidon, tanto para elevar ele um pouquinho, quanto para recuar um pouco o guidon. E olha aqui no vídeo que aqui é antes da instalação, né? Meu braço fica muito esticado. E aí quando eu viro o guidon lá para qualquer um dos lados, você vê que desloca muito o meu ombro para um lado ou para o outro. Então eu estava percebendo que quando eu estava andando com ela, eu estava sentindo aqui a parte das costas muito esticada, né? Você vê que eu estou sentado muito para frente ali, ó. Então eu resolvi comprar esse riser, fazer o teste aí. Para a minha única preocupação são os cabos, porque dizem que os cabos ficam um pouco esticados aí. Aí eu vou instalar e vou ver como é que fica e falo aí para vocês o resultado. Tá aí o suporte da Anker. Ó, aqui, ó. Quando você for parafusar, aperte um pouco de cada vez cada parafuso, para não apertar um demais e depois apertar o outro. Vamos lá colocar isso lá. Ih, caiu. Detalhes aqui na instalação. Eu tirei esse ferrinho aqui, ó. Tem um parafusinho aqui embaixo. Você solta aqui, ó, o parafusinho que tira o ferrinho que ele tava aqui. Por quê? Porque quando você vira o guidon, isso aqui fica muito pressionado. Então, tirei o ferrinho aqui, vou entortar o ferrinho um pouco mais para dentro, aqui para ele ficar mais rente possível aqui, que aí dá mais espaço para esse cabo, porque na hora que você virar o guidão, igual ele tá aqui, ó, para lá, ele faz muita força aqui. Então, quem projetou a moto, né, não pensa que as pessoas têm um braço mais curto, vão ter que usar um riser. Então, não coloca 1 centímetro a mais aí no guidão. E então, para evitar forçar, outra coisa que eu fiz, eu tirei o cabo aqui, ó, do freio, que ele ficava aqui, nesse aqui. Eu joguei ele para fora. Depois eu vou ter que colocar aqui uma fita, uma fita isolante aqui para ele não ficar raspando aqui e proteger ele também com uma fita, apesar que tem essa capinha aqui de plástico. E do acelerador também. O acelerador, ele tava aqui. Quando você vira, ele puxa demais, ele força muito aqui, ó. Então eu troquei do acelerador, veio para cá e esse daqui vai ter que ficar solto aqui, ó. O único inconveniente é que ele vai raspar aqui, ó. Aí você tem que proteger aqui para ele não ir arranhando aqui essa parte. Agora eu coloquei o ferrinho aqui, amassei até demais, mas eu coloquei aqui, ó, uma fita isolante aqui para proteger essa parte aqui. Ele ficar encostando aqui, ó, é a pior posição quando tá para lá. Normalmente a gente não deixa ela assim, é porque o guidão vai vir para cá, ó. E aqui também eu coloquei uma fita isolante, porque esse cabo aqui, ó, ele vai ficar aqui assim, né? Vou colocar ele na posição para ver. E aí ele encostar aqui não tem problema. E é isso. E quando for apertar, lembrar que vai apertando devagar, né? Apertar um, aperta outro, aperta um, aperta outro, vai apertando aos pouquinhos para evitar forçar demais um lado só e não quebrar, trincar ele. E é isso. Então, vamos ver. Bom, então a conclusão final aí do suporte, né? Do, do riser aí de guidon. É a única coisinha que ficou meio... não ficou tão legal. Foi esse cabo aqui, ó, do acelerador, né? Porque ele passa aqui por dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo... se vai dar para mostrar. Ele sai daqui, ele passa aqui por dentro. Então, quando você vai travar o guidão, que você gira ele para cá, ó, essa base empurra ele para cá, como ele está indo ali, ó, ele fica um pouco esticado. Não é muita coisa não, ó. Você vê que ele tá ainda com o jogo, ó. Só que esse aqui, principalmente, ele puxa um pouquinho, ó, fica um pouco mais... Não é muita coisa, mas não tá o ideal. Mas não tem jeito, né? Eles projetam a moto
meio que para você não pôr um riser. A pessoa tem o braço mais curto, como é que vai fazer? Tem que pôr um riser, tem que pôr, porque ele fica muito afastado, né? Fica bem desconfortável se você for viajar. Eu ainda não viajei com ela, mas poderia ficar, já senti que ia me incomodar, né? A parte das costas, do ombro ali. Fica muito esticado, mas é isso. Mas deu certo. O que eu poderia talvez fazer um pouquinho para aliviar é soltar aqui, empurrar isso aqui um pouquinho para frente, pouca coisa, ou soltar isso daqui, mas aí teria que passar isso aqui para lado de fora, também não sei se ia dar certo, mas assim, não é nada demais, né? Depois das mudanças que eu fiz, né? Esse aqui eu tirei daqui, esse aqui tava aqui, só que aí não dá, que ele ia ficar forçando muito mais, ó, né? Aqui ele tava aqui, eu joguei ele aqui, que aí ele ficou melhor aqui do que aqui. Se você jogar ele pra cá, ele não ia dar, ele ia puxar muito aqui, ó. Esse aqui só que tá puxando, esse aqui. E fora isso aqui tá legal, ó. Esse daqui também, né? Lembra que eu amassei aqui, ó, para ele vir mais pra cá e ficou bom. Então quando você gira ele pra cá, ó, aí esse aqui ele solta. Quando você tá andando normal, é só na hora de travar mesmo, né? Aqui ficou legal. Esse do freio não tem problema, porque o do freio ele acompanha a balança aqui, ó. Ele acompanha a balança. Não sei se está pegando legal aí no vídeo. Ele acompanha a balança, então a balança na suspensão, né? Ela gira, ele acompanha. Então tá tranquilo esse aqui. E esse aqui, se você girar para o outro lado, também não, ó, fica legal, não fica muito. Esse aqui ainda força um pouquinho, você jogar ele todo pro lado de lá. Mas normalmente a gente não fica nessa posição, né? A gente não gira tudo ele. Então, ó, ficou bom. E agora só levar para a estrada para ver, né, se vai. Acho que eu já dei uma volta com ela, ficou bom. Ficou bem, os braços ficaram bem mais relaxados, né? Então talvez se eu consigo mostrar aqui, né? Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui. Então, mas é isso. Instalação feita. Coloquei as tampinhas, só que ainda faltaram duas tampinhas aqui. Vamos ver se eu acho para comprar essas tampinhas aí. É que aqui eu não coloquei porque não vai aparecer por causa do suporte aí pro celular. E é isso. Valeu, pessoal. Deixa o like aí se vocês gostaram. Até a próxima. Tchau.